O mestrado profissional adolescente em conflito com a lei promoveu uma concorrida aula magna, cedida pelo Dr. Eduardo Rezende Melo. Confira. Quando a gente estava discutindo quais temas a gente poderia tratar tanto na nossa aula magna quanto no nosso seminário, a gente pensou em trazer realmente alguma coisa que estivesse na pauta, na ordem do dia, e sem dúvida nenhuma, pelo tratamento que a mídia tem dado, esses dois temas, tanto de meninos e meninas em situação de rua, ou seja, situação de vulnerabilidade, com risco de envolvimento infracional, ou já envolvido com a infração, como a mídia tem tratado os casos lá das gangues das meninas, da Vila Mariana, etc. É um tema muito interessante, muito importante. Eu fui convidado para falar sobre atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua. É um tema que sempre teve na pauta de direitos da criança e adolescente. Na verdade, quando houve a elaboração do Estatuto da Criança, havia dois grandes focos de atenção: as crianças em situação de rua e os adolescentes que tinham cometido crimes. E o Estatuto avançou muito em relação aos adolescentes de conflito com a lei, que é objeto do mestrado aqui na Uniban, mas em relação a crianças e adolescentes em situação de rua ficou um grande vazio jurídico, de literatura e mesmo de política. Então, a situação que antigamente nos incomodava muito, que era de ver essas crianças sendo coletadas na rua de uma forma violenta e autoritária, levadas para instituições, a gente se vê repetir nesses 20 anos desde então. Esse é o grande cenário que a gente se encontra mais uma vez, infelizmente, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. E por isso esse foi um dos temas que me motivaram a fazer um estudo acadêmico. Eu publiquei um livro para pensar quais são os direitos dessas crianças, como poder pensar quais são as políticas que estão, os programas e serviços que deveriam estar sendo destinados a elas e garantidos a elas, e pensar os desafios do porquê que essa situação perdura até o presente. Estou trabalhando no CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, sou psicóloga, então eu atuo com toda essa demanda de população, criança de rua, adolescente em conflito com a lei. Então, sempre para estar vindo aprender um pouco mais, reciclar, estar conhecendo um pouco mais e ver novas ideias, Porque assim, a população, principalmente criança de rua, ainda está muito vago a ideia de políticas, a ideia de intervenções. A partir da Política Nacional de Assistência Social, com previsão de serviço de abordagem de rua, de atendimento de crianças em situação de rua e também dos programas de atenção à família, se pôde criar um conjunto de serviços que ainda não constitui uma política específica voltada para esse segmento, mas que já dá condições dos operadores de direito de poder cobrar que esses direitos sejam garantidos de uma outra forma que não aquela que existia antigamente. E acho que o outro grande enfoque, coisa importante, é essa ênfase no direito à participação, portanto, a trabalhar com essas crianças, não sobre essas crianças, que já estava prevista na Convenção. Então, acho que agora é um grande momento inclusive de mobilização, de retomada dessa mobilização social para garantir os direitos a esse público.